O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, ele que foi reeleito com 53,73% dos votos, já aparece aqui em tela conosco. Seja muito bem-vindo à nossa programação, prefeito. Obrigada por nos atender e parabéns pela vitória. Muito obrigado, é um prazer muito grande falar com vocês da CNN. Estou aqui à disposição. Vamos lá, prefeito, para começar, o que foi essa eleição em Belo Horizonte, né? Tivemos aí um primeiro turno muito disputado, com os votos muito fragmentados entre os candidatos. O senhor foi para um segundo turno em segundo lugar, conseguiu essa virada e leva mais uma vez a prefeitura da capital mineira. Como é que o senhor enxerga nesse momento a polarização que é vista aí em Belo Horizonte? É algo que lhe preocupa? Olha, na realidade, nós não tivemos uma polarização, né? O candidato da direita tentou muito polarizar, mas nós procuramos centrar nos problemas de Belo Horizonte. O que aconteceu em Belo Horizonte é que eu assumi a prefeitura há 2 anos e meio. Peguei a cidade logo depois da pandemia. Tinha que abrir a cidade. Comecei a trabalhar muito fortemente nisso, logicamente, sem me preocupar muito com a minha imagem. Preocupei muito em fazer obra. E isso fez com que eu não tivesse as obras, a prefeitura era muito bem avaliada e o prefeito não era muito conhecido. E quando chegou no segundo turno, na eleição, eu tinha quase 80% de desconhecimento, e eu precisava de mostrar para a cidade quem era o prefeito que estava fazendo as obras que era tão bem avaliada. E isso foi o que aconteceu. Com isso, nós conseguimos encostar nos primeiros lugares, e nós tínhamos, na véspera das eleições, 3 candidatos que tinham chance de ir para o segundo turno. 2 da direita e eu. E aí houve um movimento do chamado voto responsável, principalmente do pessoal da esquerda, um movimento voluntário, um movimento em que eles procuraram reunir todo o campo progressista para me apoiar, para não ter 2 candidatos no segundo turno, somente da direita. Com isso, eu consegui chegar no segundo turno. Feito isso, no segundo turno, nós tínhamos, então, um candidato de extrema-direita que só queria defender a sua ideologia, me atacou muito, e eu procurei focar nas minhas obras. Eu costumava dizer o seguinte: eu não tenho padrinho, meu padrinho são as obras que eu fiz. E eu comecei a mostrar para a cidade. A cidade de Belo Horizonte está em obras. A cidade de Belo Horizonte tem obra em todo lugar, feita exatamente pelas necessidades que a cidade tem de mobilidade urbana, de proteção de impostos, de proteção contra as enchentes, e tudo isso está sendo feito. Então, à medida que esse pessoal começou a ver a obra, eles já estavam avaliando a obra positivamente. Mas quando viu quem é que estava fazendo a obra, os votos vieram de alguma forma para cá. E eu fico muito feliz disso ter acontecido, porque Belo Horizonte não podia ficar com as obras paralisadas, eu precisava concluir essas obras. É um grande desafio que eu tenho pela frente, que é concluir as obras e fazer novas obras. Prefeito Pedro Duran aqui, parabéns pela tua vitória em Belo Horizonte. Você sabe que eu estava vendo uma apuração com meu pai e com a minha mãe ontem na televisão, e meu pai virou para minha mãe e disse assim: ô Cláudia, será que agora eu devo usar suspensório também? Porque ficou marcada aí a imagem do suspensório. Mas outra coisa que ficou marcada na eleição, prefeito, foi uma divisão da esquerda que acabou entrando fracionada no primeiro turno. Minha pergunta é, até vi o Rogério Correia ali contigo depois da vitória, no teu novo governo, agora eleito efetivamente prefeito, você avaliaria convidar o Rogério Correia, a Duda Salabert, o Gabriel Azevedo para fazerem parte, por exemplo, do seu secretariado? Olha, lógico que acabamos de ganhar a eleição ontem, e não estava na hora ainda nem de pensar em secretariado e mudança de governo, claro. Eu tenho por princípio escolher meus secretários pela competência, pelo currículo, pelo histórico, pelo trabalho que já foi feito, e não me preocupar muito de onde ele está vindo, se está vindo de A, de B ou de C. Os partidos de esquerda que tiverem candidatos com bons currículos, com capacidade de produzir, que passem no teste que a gente faz, um teste, na realidade é uma entrevista que eu faço, tem nenhum problema de chamar qualquer um dessas pessoas. Mas nesse momento eu ainda não pensei nisso. Eu quero tirar uma semaninha de férias para descansar da campanha, que foi muito pesada, para depois disso pensar. Nós temos 2 meses ainda para fazer uma avaliação do secretariado. Nós temos um time hoje muito competente,
A gente ainda tem algumas mexidas que precisa fazer, alguns cargos ainda estão hoje com os secretários interinos, exatamente porque estava faltando pouco tempo. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, não tenho nada contra chamar pessoas com esse perfil, mas não tem nenhuma combinação com os candidatos que perderam, não tem nenhuma combinação, nenhum compromisso de trazer A, B ou C para cá. Eu vou buscar pessoas qualificadas, pessoas competentes para completar nosso quadro. É o Cury. Prefeito, bom dia, parabéns pelo resultado de ontem. Eu queria saber do senhor, obviamente a gente está tratando especificamente da cidade para a qual o senhor foi reeleito, mas qual que é o impacto dessa votação do senhor no cenário nacional, na avaliação do senhor? Se é que há, a gente está falando da capital de Minas Gerais, o colégio eleitoral é considerado um dos mais importantes do país, principalmente em eleições presidenciais, em que o presidente, que desde a redemocratização que vence as eleições, vence também em Minas Gerais, e BH tem um papel muito importante para isso. Queria saber, na avaliação do senhor, obviamente, extrapolando o território do qual o senhor vai ser responsável ao longo dos próximos anos, qual que é o impacto dessa votação do senhor no cenário nacional? Olha, eu sempre me preocupei muito em buscar pessoas ou apoio de quem quer ajudar Belo Horizonte. Foi assim no segundo turno da eleição presidencial, o presidente, o então candidato Lula, nos procurou e nos prometeu ajudar a cidade de Belo Horizonte. Aliás, o que está fazendo com muito zelo agora, já repassou mais de R$1 bilhão. Eu sou um homem de partido. Eu vou aguardar a decisão do meu partido. Vou ter uma conversa nos próximos dias com o presidente Kassab, exatamente para que nós possamos nos posicionar a respeito dessa questão. Eu, como disse, vou acompanhar a decisão que o partido tomar. Logicamente, eu espero que o partido tome uma decisão que proteja Belo Horizonte, porque, para mim, meu principal partido é Belo Horizonte. Eu não vou entrar em ideologia, eu não vou entrar em discussão de direita, de esquerda. Eu, como tenho dito, eu sou um centro progressista, se é que existe esse termo, né? Mas eu estou querendo dizer isso, e não vou entrar numa extrema-direita nunca, porque eu zelo muito pela democracia e eu vou cuidar muito de quem cuidar de Belo Horizonte. Então, para mim, o principal ponto de referência é quem vai atuar para ajudar Belo Horizonte. Esse terá meu apoio. E aí, eu digo para você, Belo Horizonte é importante, Belo Horizonte é relevante para Minas Gerais como um todo. E aí nós vamos ter uma disputa para o governo de Minas. PSD hoje provavelmente terá pelo menos 2 candidatos com condições de pleitear essa vaga, e provavelmente vamos ter um candidato nacional para pleitear a vaga de presidente da República. Se tiver isso, são esses que Belo Horizonte vai apoiar. Fouad Noman, prefeito reeleito de Belo Horizonte, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa conosco. Um bom trabalho, prefeito, sucesso também nesses próximos 4 anos à frente da Prefeitura da capital mineira. Muito obrigado, é um prazer falar com vocês, estou sempre à disposição. Eu espero que nesses 4 anos nós tenhamos muito trabalho e muita notícia para vocês poderem divulgar uma nova Belo Horizonte cada vez melhor. Tem open bar de pão de queijo lá na Prefeitura de Belo Horizonte. Coisa boa, hein? Valeu, prefeito. Um abraço, obrigado. Obrigada.